Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite para todos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações sempre, nesta noite de estudo evangélico. Né? É um dia muito especial para nós, né? Principalmente porque o evangelho é o que nós mais precisamos na nossa vida, né? Esse exercício, essa prática e esse entendimento que todos nós estamos buscando. Minhas amigas, meus amigos, falar do Evangelho é, sem dúvida, falarmos do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, como sabemos em seu Evangelho, ele disse e fez muitas coisas. Dentre esses dizeres de Jesus, nós trouxemos um aqui para o nosso início. Jesus disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Bom, já começa no vinde a mim, ou seja, Jesus está falando que tem que haver uma ação, uma atitude, um esforço. Todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Oh, mas que alívio é esse? O que a gente pode entender por este alívio que Jesus está falando aí? Este alívio é o consolo. Esse alívio é um consolo. Não resolve todos os problemas, mas consola. Mas ficou do mesmo tamanho? O que é esse consolo? Mas que consolo é esse? De que consolo Jesus está falando? Nós vamos seguramente achar a resposta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Principalmente nesse item que nós vamos estudar aqui hoje, o Consolador prometido. E já vamos começar logo com Jesus. Jesus fez uma promessa e João anotou. Jesus disse: Simeão, observem os meus mandamentos. E Jesus prosseguiu, dizendo: E eu rogarei a meu Pai, e ele enviará para vocês um outro consolador. Aqui Jesus está falando que Deus enviará, ele está afirmando. Bom, já nos leva a um pensamento, quando Jesus disse que é um outro consolador. Por quê? Porque Jesus já era um consolador. Através do seu exemplo, através das suas atitudes, curava corpos e mentes, espírito. Jesus era um consolador, conversava com todo mundo, tinha sempre uma palavra amiga. E Jesus disse que o Pai enviará um outro consolador. Então Jesus prossegue, que esse outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não via e não o conhecia. Jesus aqui está dizendo que na época não tinha como. Na época não era possível. Porque a luz, ela vem no momento certo em que nós possamos aproveitar. Porque a luz, quando ela é demais, ela ofusca. E Jesus sabia que a luz para aquele momento era aquela que ele trouxe, mas havia mais. Por isso ele prometeu um consolador. E aí Jesus prossegue ainda na mesma passagem evangélica, dizendo o seguinte: que esse consolador ensinará todas as coisas e os fará recordar tudo o que eu tenho dito a vocês. Aqui há algo de grande impacto. Jesus aqui reconheceu de maneira clara que ele não disse tudo, porque ele não podia dizer, nós não estávamos preparados, mas que ao mesmo tempo virá um outro consolador que vai repetir, falar o que ele falou, amplificar isso e trazer novas coisas. Isto por si só já é consolador, porque
Jesus dá para nós uma esperança de que não estamos ao léu, não estamos à deriva. Nós estamos o tempo todo sendo olhados, cuidados e protegidos. Mas a pergunta fica. Nós já sabemos o que é aliviar, já sabemos o que é o consolo, mas a gente não entrou diretamente na questão. Por isso, precisamos saber que consolador é esse que Jesus está falando? De que consolador é esse que ele vai enviar? Será que ele já enviou? Este consolador, Jesus já enviou em meados do século XIX. Jesus, esse consolador, tem como a Gênese, céu e inferno, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, como obras básicas. E muitas outras obras complementares. Esse consolador é o Espiritismo, é a doutrina espírita, é a doutrina dos espíritos. Então, tá bom, nós respondemos a pergunta original quando perguntamos a que consolo é esse? O consolo é a doutrina espírita, é o espiritismo, mas automaticamente surgiu uma outra questão. Como nós podemos garantir que esse é o Consolador prometido? Qual a convicção? De onde nós tiramos isso? Por que nós podemos afirmar que é a doutrina espírita, que a doutrina dos espíritos é, como de fato é, o Consolador prometido? Nada melhor do que nós irmos direto à fonte, nós irmos lá no codificador da doutrina, que se chama Allan Kardec. Allan Kardec não inventou a doutrina espírita, não. A doutrina é dos espíritos, mas Kardec, com a sua inteligência, o homem de ciência que ele é, a sensibilidade que ele tinha, um pedagogo, havia nele toda a preparação para poder organizar, codificar esta doutrina dos espíritos. E Kardec, com toda a sua autoridade, ele diz que o espiritismo relembra todos nós a observação da lei e ensina todas as coisas. Então, ele está cumprindo a promessa que Jesus fez do Consolador, que Jesus disse que ele ia ensinar todas as coisas e ia relembrar o que ele havia ensinado. Kardec afirma com todas as letras que o Espiritismo nos faz compreender o que Cristo nos transmitiu por meio de parábolas, que é o que Jesus fazia na época, que era o que era melhor para nós. Imaginemos nós a parábola lá do festim de núpcias. Essa parábola é sensacional, onde o rei manda chamar todo mundo da rua e as pessoas vão lá e ele vê alguém que não está vestido direito e manda tirar essa pessoa e jogar nas trevas. É uma parábola, uma história sensacional que a doutrina espírita disseca para nós. Lá a parábola do Lázaro e do rico, não é isso? Lázaro e o rico morreram. O rico lá no mundo espiritual pediu para Lázaro: Lázaro, molha seu dedinho aí, bota aqui na minha boca, porque o negócio aqui não está bom, não. Foi quando Abraão disse: olha, não tem como não, há um buraco, há um vácuo aí entre você e nós, e não tem como você vir daí para cá, e nem nós irmos daí para aí. E a doutrina espírita explica essa parábola e disseca e mostra para nós todas as questões ali que envolvem. Então, nós podemos chegar tranquilamente a entender essa doutrina dos espíritos, onde aí está elencadas as obras básicas, Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez 1019 perguntas aos espíritos superiores, eles a todos responderam. Livro dos Médiuns, onde ele trata da questão da mediunidade. Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, onde está a moral do Cristo, só trata da questão moral do ensino do Cristo.
Céu e Inferno, onde trata a questão dos dogmas, a Gênese, onde ele vai buscar e trazer para nós toda essa questão da vinda e da formação aqui da humanidade, e além dessas 5 obras, ainda muitas outras obras complementares, como a do Chico Xavier, mais de 450 livros, trouxe para nós André Luiz, Emmanuel e tantos outros, que a doutrina espírita traz nessas obras aí a explicação, mas não é só isso, não. A doutrina espírita também trabalha na prática com trabalhos assistenciais, trabalhos fraternais, também sai à luta no dia a dia aplicando esse ensinamento. Então, por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido. A doutrina espírita vem na época determinada, na época certa, cumprir a promessa de Jesus. Qual é a mesma promessa de Jesus? Olha, Jesus disse, vou mandar aí um consolador que vai explicar aquilo que, inclusive, que eu já falei, vai ir mais para frente, inclusive, e vai explicar todas as outras coisas. A doutrina espírita cumpre esse papel, traz isso. E ainda nos diz que o Espírito de verdade, que é o Cristo, preside o seu estabelecimento. O estabelecimento dessa doutrina dos Espíritos, claro, Jesus é o governador espiritual do planeta, é o nosso modelo e guia. Eu não vou muito entrar nessa questão do Espírito de verdade, porque na semana que vem nós temos uma palestra nesse mesmo horário aqui que vai falar sobre a vinda do Espírito de verdade, que é maravilhoso também. Não percam aí as cenas dos próximos capítulos. Muito bom. Mas nós precisamos seguir em frente. Por quê? Porque nós vemos que com a doutrina espírita a gente aprende muita coisa. E nós vamos buscar lá no livro A Gênese, que faz parte ali das obras básicas, no capítulo 1. Dá vontade de ir em todos os livros, mas nós não temos tempo. É tudo maravilhoso. Vamos lá no capítulo 1 da Gênese e vemos lá o que os espíritos nos trazem e que Kardec organizou para nós. Nos diz lá que as almas têm o mesmo ponto de origem e foram criadas com idêntica aptidão para progredir. Aqui é consolador. Por quê? Porque nos traz a explicação de onde nós viemos. Todo mundo veio do mesmo lugar. Fomos criados por Deus simples e sem ciência, para crescermos nesta seara divina, neste campo divino. Está lá explicado no capítulo 1 da Gênese. Está explicado lá também que todos têm o mesmo destino e a mesma meta. A meta é Deus, todos nós. Mas essa meta vai ser atingida mais ou menos rapidamente pelo trabalho e boa vontade. Novamente aqui o consolo, onde nos é explicado que depende do nosso trabalho e a nossa boa vontade, a velocidade como nós vamos caminhar nesta linha progressiva a qual todos nós estamos submetidos. Isso nos ajuda e nos fortalece a enfrentar os problemas da vida. De novo, aqui nós temos o consolo. Lá na Gênese também, nos é falado, lá os Espíritos dizem que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Essa palavra aí, mal, nós precisamos contemporizá-la, precisamos melhorá-la aí. Mal aí quer dizer o afastamento das leis de Deus. Porque quando nós nos afastamos das leis de Deus, vem o sofrimento. Agora, nós não afastamos das leis de Deus para sempre. É isso que está dizendo aqui os espíritos superiores. O afastamento ele pode ocorrer, mas uma hora o aguilhão da consciência vai funcionar e vai nos impulsionar, porque nós estamos submetidos à lei do progresso, que é a lei divina. Isso também é consolador, porque nós sabemos que, por maiores problemas que estejamos passando aqui, nós estamos no caminho do progresso, nós estamos caminhando a Deus.
necessário se faz, já que a doutrina espírita, o espiritismo, é o consolador prometido, nós vemos isso nos ensinamentos da doutrina espírita e do espiritismo. Por quê? Porque abrangem todas as coisas. Não quer dizer que tem a resposta para tudo, não, porque as verdades elas vão chegar de acordo com a nossa evolução. Mas abrange todas as coisas, mundo carnal, mundo espiritual, ciência dos homens, ciência espiritual, tudo, psicologia, parapsicologia, economia, tudo abrange todas as coisas, os ensinos da doutrina espírita. Daí a questão de que não importa onde estejamos, podemos buscá-la para o consolo. E a doutrina espírita responde às 3 perguntas, as 3 questões mais fundamentais da humanidade. A doutrina espírita responde de onde viemos, por que estamos na Terra e para onde vamos. De onde viemos? Nós viemos do mundo espiritual. Por que saber que viemos do mundo espiritual é o consolador? Porque, por exemplo, muitas vezes entes e amigos nossos, entes queridos, parentes, amigos nossos, vão para o mundo espiritual. Nós ficamos tristes, porque voltando para o mundo espiritual, onde é a nossa pátria original. Por que estamos na Terra? Nós estamos aqui na Terra porque é uma das moradas do Pai. Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa aqui é uma delas. E essa morada é a que comporta o nosso grau de evolução. Não estamos no endereço errado, estamos no endereço certo. Isso também é consolador, por quê? Porque nós aqui na Terra passamos por problemas, por situações difíceis, mas aí a gente lembra, esse é o mundo que nos comporta. Isso nos anima a enfrentar as dificuldades, os problemas, as aflições. E para onde vamos? Nós vamos para o mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, vamos voltar para lá. Isso também é consolador, porque se a gente sabe que vai voltar para lá, nós começamos a ver os problemas atuais como passageiros. Então, a gente enfrenta os problemas com muito mais coragem, com muito mais força, com muito mais determinação. Então, a doutrina espírita é consoladora e agora tem algo ainda de grande impacto, que vai trazer de grande impacto, não, impacto e emoção, quando nos diz que a doutrina espírita é consoladora porque os seus ensinamentos promovem a suprema consolação para todos. Que suprema consolação é essa? Razão justa e objetivo útil a todas as dores. Olha, vamos repetir aqui. Razão justa e objetivo útil a todas as dores. Razão justa, as nossas aflições, essas nossas aflições acontecem, ou porque nós nos afastamos das leis divinas nessa encarnação, então sofremos por causa disso, então nós temos de corrigir, então nós passamos por sofrimentos, por dores, ou nós nos afastamos das leis divinas em uma outra existência. E agora estamos aqui em trabalho de resgate justo, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio para algo que não estava de acordo com as leis divinas. Então, a razão para o sofrimento é sempre justa. Quando nós temos em mente que a razão é justa, nós colocamos em exercício a resignação, que é o consentimento do coração, e o objetivo útil a todas as dores é quando nós não vemos mais a dor castigo, mas nós enxergamos a dor escada, a dor como possibilidade de degraus que podemos subir para chegar até Deus. Nós vemos a dor sob um prisma diferente, então a gente vê um objetivo útil a todas as dores. Por isso, é necessário que nós continuemos nesse mesmo caminho para fortificar esse conhecimento em nós,
trazendo aqui o seguinte, que o Espiritismo realiza o que Jesus, o Salvador prometido, o que Jesus disse? Promove o conhecimento de todas as coisas. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Vamos lá no livro Nosso Lar, capítulo 21. Dona Laura, já desencarnada, está lá no mundo espiritual, e ela nos conta que, quando esteve aqui encarnado, seu marido chamava Ricardo. O Ricardo desencarnou, e quando ela estava encarnada aqui, casada com o Ricardo, passaram por grandes dificuldades, muitas lutas. O Ricardo desencarnou e 18 anos depois ela desencarnou. Quando ela chegou lá, o Ricardo já tinha adiantado muitas coisas. Inclusive, lá no mundo espiritual, lá no nosso lar, eles adquiriram até uma casa. E o Ricardo voltou para o mundo corporal e 3 anos depois ela vai voltar para que eles se encontrem, para que continuem a tarefa. Olhemos nós que a doutrina espírita traz essa relação do mundo espiritual e o mundo corporal. Daí a questão que ela promove o conhecimento de todas as coisas. Esse aqui foi só um exemplo. A doutrina espírita nos traz o retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus. Princípios da lei de Deus é do amor, é do carinho, é do respeito, é da cordialidade. Não é da violência, não é de armas, não é de vingança. Então, o retorno a esses verdadeiros princípios, a doutrina espírita traz isso com muita altivez. Consola pela fé e pela esperança. Que coisa linda! Pela fé e pela esperança. A fé, ela é mãe da esperança. A fé é mãe da esperança e da caridade. Elas andam juntas. Aqui, nesta obra, O Consolador, trazida pela mediunidade de Chico Xavier, e o Emmanuel nos trouxe nas questões 199, 236 e 354, ele nos diz lá que a fé está para a esperança, assim como a luz reflexa dos planetas está para a luz do Sol. Emmanuel nos diz lá de forma clara que a fé é a divina claridade da certeza, é o guardar Deus no coração. E que a esperança aqui que ele trata é a esperança do verbo esperançar. É uma esperança não de ficar parado, mas é aquela esperança que leva à ação. Daí o vinde a mim, que Jesus falou lá, vinde a mim, vocês que estão aí aflitos, que eu vos aliviarei. Essa esperança é a esperança da atitude. A doutrina espírita é assim. Ao mesmo tempo que ela consola, ela cutuca, ela nos empurra, ela nos ajuda no trabalho de caminhar para frente. Isso é o de grande emoção aqui no nosso estudo. Fomos também falar sobre o Espiritismo lá no livro Universo e Vida, essa grande obra, lá pela mediunidade de Hernani Santana, pelo Espírito Áureo, no capítulo 11. Vejamos se a doutrina espírita não é mesmo esse consolador prometido, porque lá nos afirma, Áureo, o Espiritismo tem como fundamentos o amor e a justiça. A justiça aqui não é essa justiça nossa, imperfeita, não, é a justiça do império do justo, é a justiça de só fazer aos outros o que gostaria que nos fosse feito. Sua finalidade é o bem sempre, fonte da verdadeira felicidade, e nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei divina. É ou não é o Consolador prometido? Nos diz ainda Áureo que o Espiritismo tem a missão mais bela. A missão mais bela do Espiritismo é consolar, enxugar as lágrimas, semear flores divinas da esperança. Chega a ser poético porque a doutrina espírita ela penetra em nosso ser.
e nos ajuda e nos fortifica a enfrentar as dificuldades, porque consola. E consolar não quer dizer resolver os problemas. Consolar não quer dizer acabar com os problemas. Consolar quer dizer fortificar-se para o enfrentamento dos problemas. Minhas amigas, meus amigos, o tempo passou muito rápido. Nós precisamos concluir aqui as nossas reflexões e nós vamos buscar para concluir as nossas reflexões lá mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, onde Allan Kardec nos afirma de forma clara. Nos diz Allan Kardec: o Espiritismo dá-nos uma fé inabalável no futuro. Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Dá-nos uma fé inabalável no futuro. Possibilita-nos um ponto de vista mais elevado em relação à importância das dificuldades terrestres. Aprendemos a dar a devida importância às dificuldades e entendemos o nosso sofrimento e nos fortificamos para enfrentá-lo. Minhas amigas, meus amigos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações hoje e sempre.